Olá, crianças, sejam bem-vindas à nossa aula de Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Crianças, hoje nós iremos falar sobre os continentes e os oceanos e iremos falar também um pouco sobre a hidrosfera, a nossa hidrografia, principalmente focando aqui no nosso país, ok? Sem mais delongas, na página 62 do nosso livro Viver Valores, vamos dar início à nossa aula. Os continentes e os oceanos. Analisando qualquer representação gráfica do planeta Terra, é possível observar que sua estrutura é formada por terras emersas e imersas. Essa divisão estrutural constitui os chamados blocos ou massas continentais e oceanos, respectivamente. Olha só a diferença que ele nos coloca primeiramente. Uma letra fazendo toda a diferença no significado da palavra. Terras emersas, sobre a água, sobre, e imersas, sob, abaixo, ok? Não confundam emersas, que estão sobre o nível do mar, acima do nível do mar, e imersas, que estão abaixo do nível do mar, ok? Ao analisar a disposição dos blocos continentais da Terra, o cientista alemão Alfred Wegener observou que os contornos da América do Sul e da África pareciam se encaixar. Com isso, ele chegou à conclusão de que os continentes se deslocaram ao longo do tempo, adquirindo a configuração atual. Sua teoria, criada em 1912, é uma das mais aceitas atualmente para explicar a movimentação dos blocos continentais e ficou conhecida como Teoria da Deriva Continental. De acordo com ela, no passado, havia um único bloco continental chamado Pangeia, que, com o decorrer das eras geológicas, passou por fragmentações e junções, até chegar à disposição que conhecemos hoje. Observe nos mapas abaixo como ocorreu a movimentação das terras continentais. Crianças, o que o Alfred Wegener observou? Ele parou e analisou que, quando você observa o formato dos atuais continentes, a disposição dos atuais continentes, nós temos uma espécie de quebra-cabeças. Nós podemos imaginar esses grandes blocos continentais se aproximando e eles formariam apenas uma única grande massa continental, apenas um supercontinente, como assim também é conhecido, que era chamado de Pangeia. Pangeia, vamos lembrar, Pan, tudo, e Geia vem de geo, terra, todas as terras. A esse supercontinente foi dado o nome de Pangeia. E nós tínhamos também, já que os continentes estavam todos unidos em um supercontinente, nós tínhamos também um superoceano, nós tínhamos apenas uma grande massa de água que nós chamávamos de Laurásia. Era a Pangeia e a Laurásia. Aliás, crianças, corrija por favor, João. Nossa, não é a Laurásia. Laurásia são os dois continentes. É a Pangeia e a Pantalassa. Cabeça de vento. Tínhamos apenas um superoceano chamado Pantalassa. A Pantalassa era a união de todas as águas que nós encontrávamos no nosso planeta, de toda a massa de água encontrada no nosso planeta, ok? Então, Pangeia, o supercontinente, e um superoceano, Pantalassa, ok? E aqui no nosso livro nós temos como começou essa separação, esse afastamento entre os continentes. No caso, nós temos duas grandes formações. Primeiro, a Laurásia e Gondwana, dois continentes, enquanto ainda eram apenas duas massas. Isso aconteceu, teoricamente, há 200 milhões de anos. Já há 135 milhões de anos, nós tivemos uma maior fragmentação. A fragmentação se ampliou nos dois blocos e alguns oceanos foram formados há 65 milhões de anos. Nesse período, os blocos da Terra já estavam mais parecidos com o que temos atualmente
E hoje nós temos a configuração atual dos continentes, ou seja, nós temos atualmente 6 continentes. A configuração atual dos blocos continentais não representa sua forma definitiva, pois as transformações na estrutura física da Terra continuam a ocorrer. É do conceito de blocos continentais que deriva a ideia dos continentes, que são formados de acordo com a divisão política instituída pelos seres humanos. Atualmente, a Terra é formada por 6 continentes: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. O autor do livro nos coloca a América dividida em 3, mas essa divisão é política, ok? Divisão de América do Norte, Central e América do Sul é uma divisão política. A divisão dos continentes também é política, mas quando a gente fala em continente, a América é uma só, o continente americano, ok? Na página 64, aproximadamente 2/3 da superfície terrestre são cobertos por água. Por isso a Terra é chamada de planeta azul. Embora haja apenas um oceano global, a grande massa de água é dividida geograficamente em regiões distintas. Historicamente, há 4 oceanos reconhecidos: o Oceano Pacífico, Índico, Atlântico e Ártico. O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo do planeta. De toda a água existente na Terra, a maior parte é salgada e está localizada nos mares e oceanos. A menor parte, que corresponde à água doce, está concentrada nos polos, geleiras e icebergs, nos depósitos subterrâneos, nos lagos e nos rios. Uma curiosidade: embora constitua um continente, a Antártida não é dividida em países e não tem população fixa. Ela é habitada em geral por cientistas que se instalam temporariamente nas bases de pesquisas. Crianças, nessa primeira parte, importante focarmos em alguns pontos principais. Primeiro, como é chamada essa teoria de blocos continentais e que explica, é a explicação mais aceita pela comunidade científica para a origem da atual configuração dos oceanos. É a teoria da deriva continental. Por que deriva, professor? Porque, segundo Alfred Wegener, existem grandes massas de terra, grandes blocos continentais que ficam flutuando sobre o magma, ou seja, ficam à deriva, ficam se movimentando constantemente, se afastando e se aproximando, e por consequência nós temos um efeito chamado tectonismo, um evento científico chamado tectonismo, ok? E segundo o Alfred Wegener, antigamente todos os continentes formavam apenas um bloco continental chamado de Pangeia, e todos os oceanos ainda não estavam separados, não existia divisão, que também é uma divisão política entre oceanos, e a grande massa de água era conhecida como Pantalassa. E com os bilhões de anos passando, essa aproximação e afastamento ocorrendo, nós temos a origem dos continentes como nós conhecemos hoje. E quantos são os continentes? Hoje nós temos 6 continentes: América, Ásia, Europa, África, Antártida e Oceania. E também temos politicamente divididos 4 oceanos: o Oceano Pacífico, Índico, Atlântico e Ártico. Ok? Bem simples, bem fácil. Vamos agora na página 65 começar a falar sobre a hidrosfera. Hidrosfera, que é a nossa camada líquida do planeta. Hidro é relativo à água, esfera, camada. Nosso planeta é formado em sua maior parte por água. Observem o gráfico aqui na página 65. Nós temos uma proporção de uma porção de terra para 3 porções de água. Ou seja, se nós dividirmos a Terra em 4, 1/4 desse nosso gráfico, apenas 1/4 dessa porção vai ser de terra, enquanto os outros 3 serão de água. Por isso, o nosso planeta é conhecido como o planeta azul. 3/4 da superfície do nosso planeta são compostos por água, formados por oceanos, rios, mares, lagos,
lençóis freáticos, geleiras e outros tipos de corpo de água. Ao conjunto de todas estas águas, damos o nome de hidrosfera. A maior parte das águas do nosso planeta é salgada. São as águas dos oceanos e mares. Apenas uma pequena parte da água é doce, são as águas de rios, lagos e lagoas. Observem o gráfico. Olha só, crianças. Se essa proporção já é bem grande em relação à água salgada da água doce, nós temos ainda um terceiro tipo de água, que é aquela água ideal para o nosso consumo, que é a água potável. A água potável, enquanto nós temos 97% de água salgada, 3%, no caso não são 3%, são 2,3% de água doce, apenas 0,67%, ou seja, menos de 1% de toda a água encontrada no planeta é considerada potável, ou seja, é uma água insípida, inodora e incolor. É uma água que não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. É água apropriada para o consumo, para a gente fazer comida, para beber, para alimentar os animais e etc. Ou seja, a água potável é um recurso extremamente escasso. É um recurso que pode acabar em algum momento se o ser humano não tiver consciência ambiental, não cuidar dessa água, que já é um recurso muito difícil, muito escasso, e é algo sem o qual nós não conseguimos viver. Nós não temos nenhum tipo de vida no nosso planeta que não dependa de água, tá bom? A água ideal para o consumo humano é a água doce. Ela vem de rios, lagos e lagoas e depois de tratada pode ser usada para beber, fazer higiene pessoal, lavar roupas e outros utensílios e irrigar a plantação. As águas dos rios são elementos naturais da paisagem. Nosso país tem vários rios. Na página 66 abaixo nós temos um mapa indicando os rios do nosso país. Vocês observem com atenção e destaquem algo que vocês achem interessante. Importante é ressaltar que muitos rios se encontram na nossa região, a região norte do país, é uma região vastamente coberta por rios e por isso é uma região extremamente rica nesse recurso. Nosso estado, principalmente, tem uma riqueza hídrica muito grande. Os rios abastecem as cidades com suas águas, fornecem energia, são usados como via fluvial, navegação nos rios, para irrigação de plantações, lazer e etc. Alguns rios brasileiros estão poluídos. Isso quer dizer que neles não se pode pescar e irrigar plantações e até mesmo nadar. Devemos evitar poluir os rios. Olha só, crianças, sempre que se falar de fluvial, a palavra fluvial, colocar aqui no cantinho, fluvial, é relativo a rios, tá bom? Sempre que vocês verem essa palavra fluvial, navegação fluvial é a navegação em rios, transporte fluvial é o transporte feito através dos rios. Águas fluviais são as águas dos rios, ok? Classificação dos rios. Rios de planalto correm em terrenos com grandes inclinações, apresentando cachoeiras, cascatas e cataratas. Quando o volume de água desses rios de planalto é grande, em alguns casos são usados em usinas hidrelétricas. Vamos lá, os rios de planalto são aqueles que apresentam grandes quedas de água, grandes desníveis no seu relevo. E se eu tenho uma queda d'água, eu posso utilizá-la para produzir energia elétrica, já que não é um rio facilmente navegável, não é um rio em que a navegação seja viável, precisamos utilizá-lo de uma forma diferente. Nesse caso, quando a queda d'água é muito grande ou apresenta um volume de água elevado, eu posso usar a força dessa queda d'água para girar as turbinas e gerar energia elétrica. Rios de planície percorrem terras planas e, por não possuírem quedas d'água, são usados como vias de transporte. Olha só, ao contrário do rio de planalto, o rio de planície já pode ser facilmente navegável.
ou seja, é um rio propício para o transporte, para o lazer e etc. Rios perenes são rios que, mesmo durante a estiagem de chuvas, não secam, como o Rio São Francisco. E rios temporários são os que secam em determinada época do ano. Rios perenes, aqueles que não secam, que mesmo nos períodos de longa seca, ainda permanecem visíveis, ainda são rios visíveis. Já os rios temporários são aqueles que nos longos períodos de seca, esses rios evaporam, os leitos não são mais visíveis, a gente só consegue enxergar o caminho que a água forma, mas não é mais um rio, não é mais um curso d'água. As partes de um rio, o rio é formado por várias partes. Primeiro nós temos a nascente, como o nome já sugere, é o lugar onde o rio se origina. O leito, que é o caminho por onde correm as águas do rio. A foz, o lugar onde o rio despeja suas águas, ou seja, o lugar onde termina o rio. As margens, que são as laterais do rio. E o afluente, um curso menor d'água que alimenta um rio maior, também chamado de tributário. Afluentes são rios menores que desaguam em rios principais, em rios maiores. Sempre que eu ouvir a palavra afluente, eu vou imaginar que é um curso de água menor que vai despejar as suas águas, que a sua foz vai ser em um rio principal, ou seja, em um rio maior. A bacia hidrográfica de um rio é a área na qual ocorre a captação da água para um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias hidrográficas são Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Bacia Hidrográfica do Rio da Prata e bacias costeiras ou secundárias. Quando a gente fala sobre um rio principal e seus afluentes, nós chamamos esse conjunto de rios, esses conjuntos fluviais, de bacias hidrográficas. São conjuntos que abrangem o rio principal, os seus afluentes e o rio também se encaixa nesse conjunto aonde fica a foz desse rio principal, que pode ser no oceano ou num rio maior e etc. Na página 69, atenção, quando um rio recebe águas de outros rios, ele é chamado de rio principal. Um rio pode despejar suas águas em outro rio, em um lago ou no mar, o que quer dizer que sua foz pode estar em outro rio, num lago ou no mar. Nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Olha só, nesse caso é a explicação de como surgem os rios. Os rios começam como uma pequena nascente, um pequeno ponto onde a água que se encontra no subsolo atinge a terra, atinge a superfície do nosso terreno e, através dessa pequena nascente de água, nós temos a formação de rios, de igarapés, e esse ponto de nascente é conhecido também como olho d'água, como manancial, entre outros nomes, bica e etc. Finalmente, na página 70, observem o mapa hidrográfico. O mapa hidrográfico serve para orientar o estudo das águas doces e salgadas. Nele, podemos identificar bacias hidrográficas, oceanos, rios, lagos, lagoas, arquipélagos, ilhas, golfos, baías, cataratas, usinas hidrelétricas, barragens, açudes e etc. Ou seja, dentro de um mapa hidrográfico, nós vamos ter todos os assuntos relacionados à hidrografia de um país, de um continente. Aí depende do tamanho do nosso mapa, do tópico que vai ser estudado nesse mapa, tá bom? Que vai ser representado nesse mapa. Mas através dos mapas hidrográficos, nós conseguimos enxergar as bacias hidrográficas que formam, os rios,
as usinas hidrelétricas, tudo aquilo que é relacionado à hidrografia de um determinado lugar. E, finalmente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, algumas curiosidades. O Rio São Francisco é o principal curso d'água da Bacia do São Francisco, com cerca de 2.700 quilômetros de extensão e 168 afluentes, ou seja, 168 rios desaguam na bacia do Rio São Francisco, desaguam no rio principal, que é o Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo terras de vários países da América do Sul, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia, Guiana Francesa e Brasil. É a maior bacia fluvial do mundo. Ou seja, o nosso rio Amazonas, além de ser o maior rio do mundo, possui também a maior bacia hidrográfica do mundo, passando por diversos países diferentes. A bacia hidrográfica do Rio da Prata é a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Ou seja, dentro do nosso país nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do planeta. A bacia fluvial, que é a bacia do Rio Amazonas, e uma bacia do Rio da Prata. A bacia do Rio da Prata é a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. E o nome do Oceano Atlântico vem de Atlas, filho de Netuno, deus dos mares. Isso na mitologia greco-romana, tá bom? Na mitologia grega e mitologia romana, nós tínhamos esses deuses, no caso Atlas, o filho de Netuno, o deus dos mares, ok? Crianças, exercícios para vocês responderem. Nós temos nas páginas 71, 72, 73, 74, 75 e 76, da página 71 à página 76. Lembrando sempre que, se houverem dúvidas, nós teremos o plantão de dúvidas, tá bom? Se não conseguirem entender uma questão, tiverem dificuldade em alguma questão, marca, deixa anotadinho, que durante a nossa correção na live, nós iremos sanar essa dúvida, ok? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.